Antes de tudo, gostaram da camiseta? Fora Lula? Amarelo não é uma cor que cai muito bem em mim, mas todo mundo que odeia esse cara tem obrigação de vestir alguma coisa assim, né? Eu tenho até uns adesivos aqui na minha cômoda. Fora Lula, fora Boulos. Mas enfim, eu não tô aqui para falar das minhas roupas. Então, gente, eu vou falar de uma pessoa que provavelmente você não deve ter ouvido falar. É muito difícil alguém ter ouvido falar dele. Pedro Aleixo. Quem é que foi Pedro Aleixo? Ele foi professor, foi advogado, foi deputado e foi ministro da Educação do Castelo Branco, foi vice-presidente do Costa Silva e era para ter sido presidente, mas não foi. Então, deixa eu explicar uma coisinha para vocês sobre uma revista que eu escrevo. Antigamente, como é que punks e skinheads eles difundiam suas ideias? Através de revistas e jornais, né? Depois, com a chegada da internet, isso acabou morrendo um pouco, porque o pessoal começou a fazer muito blog online, né? Não que ele não exista ainda, existem muitos jornais e revistas que são informais, né? Aí o pessoal da resistência nacionalista, que é um movimento que tem sua maioria lá no Piauí, começou a escrever uma revista que chama Resistência. Eu não sou do Piauí, eu sou de São Paulo, né? Aí eu comecei a ser um dos escritores da revista também, mesmo sem ser parte do movimento. Lembrando que ali não é necessariamente o movimento skinhead, tá? Só tem uns no meio. Aí o que, que acontece? É uma revista que é mais focada na direita, né? Então eu resolvi fazer biografia nessa edição da revista desse cara aqui. Por que, que eu fui escolher o Pedro Aleixo, né? Eu ouvi falar dele pela primeira vez no Facebook, né? Que um conhecido meu, o Zoto, tinha lido esse livro e ele foi escrever brevemente um texto sobre o Pedro Aleixo. E aí eu fiquei com interesse em conhecer a história dele, né? E então, o que eu fiz? Eu fiz uma pequena biografia dele e dos acontecimentos da época. Eu vou inclusive deixar o link para a revista na descrição, tá? Ela não é paga, não é uma coisa que está tendo fins financeiros. Claro que você pode dar um Pix pra gente se você quiser, claro. Mas por enquanto a gente não está ganhando dinheiro com isso, tá? O Pedro Aleixo, cara, ele foi um dos principais nomes da UDN naquele período pré-ditadura, né? Aquela época que alguns chamam de República Populista, né? O, a UDN era um dos principais nomes da direita, né? Era como se fosse o Novo da época, quase, ou o PL. Aquele partido também, quando ele não conseguia aprovar as coisas, ele também começava a fazer muito ataque baixo também, né? Claro que também não era santo aquele partido. O Pedro Aleixo, apesar dele fazer parte, ele também entrou muitas vezes em contradição com o próprio partido, até a dissolução dele, quando começou oficialmente a ditadura. O Pedro Aleixo, ele era uma pessoa que a vida toda foi defender democracia e liberdade. Ele cansou e foi defender o golpe de Estado. O que aconteceu? Ele mesmo teve os seus direitos cassados. Aí a trajetória do Pedro, a gente analisa e a gente vê como é que uma mudança de decisão por um minuto muda tudo. Não foi a primeira vez que isso aconteceu na história do Brasil. Eu estava lendo esses dias aqui a biografia do Marechal Deodoro. A família dele era monarquista, a vida inteira dele foi monarquista. Ele mesmo atacava a república e deu o louco, ele desistiu, foi fazer o golpe de Estado e se arrependeu. Meu. E o Pedro Aleixo foi um caso parecido, porque ele se considerava liberal de alma, democrata. E ele mesmo que liderou uma manifestação civil em Brasília para apoiar o golpe de 64. Eu vou dar um exemplo aqui da democracia. Tá? Esse livro aqui, do Pedro, quem é que escreveu ele? O José Carlos e o Carlos Chagas. Esse livro aqui ele foi publicado um ano depois do falecimento dele.
como é que esse livro foi feito? Ele reúne aqui discursos que o Pedro foi citado, todos os discursos que ele fez quando político, e, do momento que ele entrou na política até o falecimento dele. Então, quando você começar a ler, você pode ficar um pouco desorientado com algumas coisas, né? Eu vou dar um exemplo. Teve, na década de 60, a mãe do Che Guevara ia fazer uma palestra numa universidade lá no Nordeste, a qual ela ia falar bem do comunismo e dos feitos do filho dela. Essa informação tinha chegado nos ouvidos das autoridades locais e foi feita uma intervenção federal na Faculdade de Direito para impedir que ela fizesse a palestra dela. Por quê? Aquilo foi organizado pelo PCB. Na época, o Partido Comunista estava ilegal. A gente não estava em ditadura militar ainda, mas na época ele ainda era ilegal, o PCB. Estava ilegal desde os tempos de Getúlio. E o que acontece? O Pedro Aleixo, apesar de ele se considerar liberal de alma, ele acabou sendo contra essa decisão que tanto o partido dele quanto a mídia local, o governador de Pernambuco apoiaram. Por quê? Porque apesar dele não gostar de marxismo, ele dizia que é fundamental que as pessoas saibam o que é marxismo para poderem criticar. Claro, você não acha que pessoas tipo Hayek, o Mises, eles nunca leram Marx também, né? E por isso que eles sabem criticar muito bem, porque eles sabem a teoria para poder criticar. E aí que tá, as autoridades da época vinham aquilo como uma afronta, porque um partido que está ilegal no momento poder se manifestar abertamente numa faculdade ia ser uma afronta para o ganho de poder político. E os comunistas foram impedidos de se manifestarem. A gente vê que hoje em dia isso acontece em muitas universidades também. Nessa edição da revista, o meu amigo Adolfo está falando sobre problemas que a gente tem na educação básica. Um outro colega meu está lá falando sobre ensino superior e tem um outro que está falando sobre a influência da literatura alemã na literatura brasileira, né? E assim, cara, eu lembro de casos que uma vez, sei lá quem do movimento integralista que tem atualmente ia fazer uma palestra na USP, ele foi impedido de entrar. O Holliday e o Pavanato iam fazer uma palestra sobre cotas raciais, se não me falha a memória, na PUC, e eles foram impedidos de entrar. O Kim Kataguiri também foi hostilizado numa faculdade em Osasco, ele e o Arthur Scara. A gente vê que... E eu mesmo já aconteceu uma coisa parecida, né? Na época da pandemia, quando eu fazia faculdade, a gente podia chamar alguém para fazer uma palestra, mas essa palestra ia ser online. Então eu chamei um conhecido meu, Conrado de Abreu, que ele tinha uma página, né, que chamava Liberalismo Brazuca. E ele é filiado do Novo. Quando ele começou ali a falar dos dados da educação, que a gente tinha que parar, por exemplo, de investir tanto em ensino superior e investir no básico, porque senão não tem nem como a gente chegar no superior, ele apontou os problemas do analfabetismo funcional, ele começou a falar que tem que mandar alguns professores embora também, meu, olha, ele meteu capeta lá, meu, e eu só vi os comentários de esquerdista ali, chorando, xingando, e depois o grupo de WhatsApp, meu, também, meu, 2 dias de discussão ali. Eu fiz o caos do jeito que eu gosto de fazer, meu. E o pessoal, por quê? Porque o pessoal não queria escutar. Mas estava lá escutando. E eu peguei eles de surpresa. Porque ninguém sabia quem era Conrado de Abreu. E era online. Agora, e se eu chamasse a Amanda Vettorazzo para fazer uma palestra ao vivo numa faculdade independente de qual seja? Ela poderia ser hostilizada, tal como aconteceu com Kim Kataguiri e com a Célia Guevara, na década de 60. Na época a gente fazia isso com o esquerdista, hoje em dia a esquerda faz isso conosco. E eu tava aqui no Instagram hoje, eu tava xeretando, né, a página de um cara da USP que começou a me seguir, e aí ele tava lá compartilhando que parece que um homem ia fazer uma palestra pró-Israel
lá na faculdade dele, ele foi impedido de entrar. Eles não gostaram dele lá dentro. Ele aparentemente defender genocídio israelense contra os palestinos. Enfim, né? Aí, o que que acontece? Você questionar o sionismo ou a legitimidade do Estado de Israel e Palestina é uma coisa, mas você jamais pode defender o genocídio do povo judeu. E é antissemitismo. Antisionismo é uma coisa, mas todo antisionista tem um pezinho antissemitista, vamos concordar, né? Aí, voltando aqui ao Pedro Aleixo, a gente começa a ver o discurso dele sobre esse ocorrido, e aí uma pessoa que não sabe o que está acontecendo vai ficar, do que ele está falando? Você vai ler o discurso e você vai ser obrigado a pesquisar o que é que foi isso. Por isso, não é um livro que tem uma leitura muito fácil. É um livro que, quando você lê, você vai ser obrigado a pesquisar o que estava acontecendo no momento. Um outro caso aqui que aconteceu na vida do Pedro. Quando o, o Bigodinho lá, no Jânio Quadros, ele tinha uma estratégia bem ridícula. Ele queria renunciar enquanto o vice da época, o Django, estava na China em missão diplomática. Porque se ele fizesse isso, na cabeça dele o pessoal ia querer que ele se mantesse no poder e aí ia ter, sei lá, uma nova constituinte, o Jango não ia conseguir assumir o papel de vice-presidente, lembrando que na época presidente e vice-presidente se elegia separado, e aí ia mudar tudo. Bom, deu quase certo a ideia, porque o pessoal pouco se preocupou que o Quadros saiu da presidência, e o Jango realmente estava sendo impedido de voltar ao Brasil e assumir o cargo de presidente. Tanto é que a gente, naquele período, viveu uma experiência parlamentarista, né? Por um breve momento. E aí, ele tinha que entrar pelo sul do país. E estava sendo impedido de entrar. No final, o Django entrou no poder e conseguiu assumir a presidência. Onde é que estava o Pedro Aleixo nisso? Tanto a direita mais liberal, digo, direita liberal, não conservadora, que era o que o Pedro fazia parte, quanto à esquerda mais nacionalista, que era o caso de, por exemplo, o Brizola, o famoso Brizola, né, faleceu em 2002, ficou bastante tempo na política, os dois lados estavam contra essa decisão, porque esse tipo de atitude lembra aquelas tramas golpistas que tinha na época do getulismo. Eu devo lembrar que eles não iam com a cara do Getúlio, né? Porque o Getúlio não era de direita, não era de esquerda, é a figura mais contraditória da história do Brasil. Que às vezes tem gente de direita e de esquerda que gosta, ele caçou comunista para comunista hoje em dia gostar dele, os integralistas queriam fazer um fascismo, eles não conseguiram, quando saiu da cadeia voltaram para casa porque Getúlio já estava fazendo aquilo, o comunista foi preso, saiu da cadeia, foi aplaudindo o próprio Getúlio que prendeu eles, aí o cara volta pro poder democraticamente, se mata e o cara que era a oposição dele virou vice-presidente, o Café Filho, né? Lembrando que na época se elegia separado presidente e vice-presidente, eles não tinham se aliado, o Café Filho odiou Getúlio Vargas a vida toda para depois ser vice-presidente dele. Enfim, né? O que acontece? Mais um episódio que o Pedro Aleixo ele contradisse a UDN. Ele estava com tanto problema com a UDN que a própria UDN às vezes questionava o que é que ele estava fazendo lá. Quando o Django assumiu o poder, maior parte das terras pertencia a um monopólio, sendo que boa parte desse monopólio era da Igreja Católica. E aí ele foi fazer uma reforma agrária. Nessa reforma agrária ele ia fazer redistribuição de terras para tentar incentivar a política econômica e competitividade. É uma política que na realidade é neoliberal, porque ele está fazendo uma intervenção do Estado na economia, mas é para instigar o capitalismo e combater o monopólio. Até Adam Smith era contra o monopólio. Aí, por ele estar fazendo uma intervenção do Estado, muita gente começou a atacar o Django falando que ele era socialista. Isso é uma política socialista. Não, não era, né, necessariamente. Se ele estivesse tentando estatizar tudo, aí poderia ser.
né? Aí fica até a questão, era burrice deles ou era só mal intencionado? Porque depois, quando começou a ditadura militar, se você quisesse fazer uma manifestação contra o governo, era fácil te prender, é só falar que você é comunista e te jogavam na cadeia. Pronto. Não tinha que ter muita reflexão sobre isso. É um povo mal intencionado desde aquela época, né? E o que acontece? Na época, os sindicatos eles estavam querendo exigir aumento salarial, menos tempo de trabalho, mais tempo de férias e como é o nome? Coisas mais luxuosas no seu trabalho para descanso. Eles basicamente estavam querendo trabalhar menos tempo, por menos período e receber mais. Sindicato sendo sindicato. A pressão estava tanta contra o Django que ele estava querendo pedir um estado de sítio. E o Pedro, claro, ele foi contra o estado de sítio. Por quê? Porque ele era defensor da liberdade e da democracia. Ele dizia que é um direito da oposição ser oposição. Da mesma forma que todo mundo tem o direito de questionar e ser questionado. Eu, inclusive, coloquei no meu artigo da revista essas citações e discursos dele. Depois confere, tá? Que eu reescrevi aqui do livro, tá? O bom, né, desse livro aqui é que ele já deixa... É um livro de discurso puro, né? E o que acontece? Quando a ditadura militar estava para começar, o Pedro ele estava cansado de levar na cabeça. Por quê? Porque a vida toda ele ficou defendendo o direito de fala até de quem não gostava dele. E muita gente, e a maioria das pessoas, não defendia o direito de fala dele. Então ele acabou desistindo daquela democracia. Quando acabou tendo o golpe de Estado, ele que liderou manifestação civil para lutar contra coisa que ele mesmo lutou a vida toda. Foi feito o golpe de Estado em 64, os partidos eles deixaram de existir com o tempo e virou o Arena e o MDB, que era o partido do sim e do sim senhor. Era o partido que é só o que o governo fala e o partido que é oposição autorizada pelo governo, né? Tem gente que acha que a ditadura militar foi democrática, é uma democracia falsa isso. É uma democracia falsa, mano. E o que acontece? Quando começou o governo do Castelo Branco, a ideia realmente era ser uma ditadura temporária. Porque eles queriam só estabilizar umas coisas, prender umas pessoas, e aí ia ter a reabertura para a democracia, né? Eles queriam impedir um estado de sítio, e eles estavam quase fazendo uma espécie de estado de sítio gigante, se você parar para analisar. E o que aconteceu? O Pedro, nesse período, ele foi ministro da Educação, ele foi professor, lembra? E o problema do analfabetismo no Brasil, se hoje já é grande, na época era pior. Porque as escolas, né, muita região mais periférica não tinha acesso nenhum à educação. E talvez você tenha ouvido falar isso, que na época dos nossos pais, né, dos nossos avós, só ricos faziam pré-escola, né? O que na época ele fez? O Mobral, que era um projeto de alfabetização, que ele tinha que tentar trazer a alfabetização para as escolas, o mais longe que conseguisse. Mas porque saber ler é o fundamental para tudo, cara. Você lê sem perceber. A minha vida toda, eu conheci acho que 3 pessoas analfabetas, assim, eu fico impressionado, porque como é que uma pessoa vive sem ler, cara? Tipo, ele aprendeu como atender o telefone, mas ele não sabe fazer ligação. Ele andava com o celular porque às vezes o pessoal ligava para ele. Mas ele não sabe. Tipo, tem gente que é analfabeta, mas sabe desenhar o próprio nome. Pega assim uma criança que está sendo alfabetizada e escreve assim. Fala assim para ela, escreve vaca. É 4 letras, né? Aí ela não é que ela sabe escrever vaca, ela sabe desenhar aquela palavra. Agora escreve boi. Ela não sabe. Por quê? Porque ela sabe desenhar a palavra, não escrever. Né? O analfabetismo funcional, que hoje é um dos problemas mais graves do Brasil, também é um reflexo disso. As pessoas elas sabem ler, mas não sabem interpretar.
Havia uma casa branca na esquina. Aí a pessoa. "Ah." Aí, tipo, ela tá lendo, ela tá passando o olho assim por cima. Ela não tá lendo, ela tá passando o olho por cima, ó. Não, ela não tá lendo, ela tá passando o olho por cima. E isso é um problema grave no Brasil. O que que acontece? Isso foi o principal feito dele durante o governo Castelo Branco, quando ele era ministro da Educação. Ele tentava expandir o ensino. Durante o período da ditadura, tinha o que a gente chama de linha dura, né? O Costa Silva, ele não queria que a ditadura acabasse, ele queria que ficasse aquilo mesmo, que o povo se mantesse na linha mesmo. E na época, o pessoal elegeu o Costa Silva para ser o presidente e colocaram o Pedro Aleixo para ser o vice. A ideia era ter uma chapa moderada, porque o Pedro sempre foi uma pessoa mais liberal, mais castelista, e que era a favor da redemocratização em um curto período. Ele queria que acabasse rápido a ditadura. O Costa Silva não. A ideia de ter duas pessoas que eram opostas nesse tipo de ideia era justamente manter um equilíbrio, né? E o que que acontece? O Costa Silva, ele renunciou à presidência por questões de saúde. Ele chegou a mandar um telegrama chamando o Pedro Aleixo de um patriota que tem certeza que vai cuidar bem do país. Ele fez isso, convenhamos, foi mais por educação, porque ele não devia gostar muito do Pedro, né? O próprio Pedro era a oposição dele. Então, em teoria, era para voltar à linha castelista que ia abrir para a redemocratização. Mas não foi o que aconteceu. Houve um golpe de Estado dentro da já ditadura e ele foi impedido de assumir o cargo. E eu também devo lembrar um detalhe importante, que o Pedro ele foi o único que foi contra o AI-5, que era daqueles AIRs lá, era o mais pesado, né, que suspendia todos os seus direitos políticos se você fosse um inimigo de Estado. Mas uma observação, ele foi contra o AI-5, mas ele foi a favor do AI-1, do 2, do 3, do 4, do 6, mas foi contra o AI-5. Opa, é um pouco moderado ele, né, mas é só temporária a ditadura, né? Aí o que, que aconteceu? O Pedro ele acabou tendo os seus direitos cassados, tal como também o Jânio Quadros, que também tinha virado deputado na ditadura e também teve seus direitos cassados. Aí que tá, ele estava arrependido de ter apoiado a ditadura. E fica até um ensinamento disso. Às vezes tem muita gente que apoia uma ditadura militar acreditando que ela vai só caçar nossos inimigos. E se o Bolsonaro, realmente o exército, fizesse um golpe de Estado e mantesse o Bolsonaro no poder? O Bolsonaro não ia ser o presidente. Ele ia ser uma figura decorativa. Quem ia estar por trás do poder do país iam ser os generais. Porque qualquer coisa eles tiravam o Bolsonaro ou misteriosamente o avião dele cai. Esse é o problema de ditadura. Eles não. De você dizer um A, ter uma contradição, você vai ser o inimigo. O Bolsonaro ele é assim também. O Moro sai do governo e de repente o Moro é comunista. Aí você pega. Aí. Esse foi o que a gente acabou aprendendo com o Pedro Aleixo. Ele achava que se ele defendesse aquele golpe de Estado, iam ser só esse pessoal que está dando problema que ia ser caçado. E foi. Depois foi ele, foi os colegas. E o que aconteceu? Quando o Costa Silva tatuei um castelo nas costas do médico do Gás do Figueiredo. Tá? Quando o Médici assumiu o poder, é uma estratégia que eu tenho para lembrar dos presidentes da ditadura. Tatuei um castelo nas costas do médico do Gás e do Figueiredo. Quando o Médici assumiu o poder, foi acho que o período mais bravo da ditadura, né? Que ali eram os tempos de chumbo, literalmente, né? E o pior, mano, é você pensar que a ditadura do Brasil foi uma das que menos matou, hein? E Argentina, Chile, Paraguai, meu, foi pior, mano. Fora as ditaduras de esquerda. Mao Tse Tung foi o cara que mais matou na humanidade. Acho que 56 milhões, né? Pol Pot, que matou um terço do país. Pra você ver, né? E com tudo de ruim que tem no Brasil, tinha coisa pior lá fora, hein? Você apoia uma ditadura para impedir outra ditadura.
A ditadura militar não precisava acontecer. Se você tentasse ser fiel à Constituição, soubesse lidar com a sua oposição, aquilo não precisava acontecer. Mas a Operação Condor, né, que era um plano americano para fazer ditaduras pela América Latina pró-Estados Unidos, era o que fechava a cortina de aço. Tanto o Brasil quanto o Peru e aqueles outros países, a gente tudo foi uma massa de manopla dos Estados Unidos nesse tempo, infelizmente, né? Ditaduras para impedir outras ditaduras. E aí no final, tanto a esquerda quanto a direita mais liberal foi caçada. Porque não era exatamente uma ditadura de direita. Era uma ditadura protecionista. É uma política que até hoje se faz no Brasil. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro. Protecionismo. É isso que fazia na ditadura militar. O Pedro Aleixo foi um cara que defendeu a democracia, defendeu o liberalismo, defendeu o federalismo, e aí no final ele meteu um de louco, foi apoiar a ditadura, e aí ele, para depois lembrar por que é que ele apoiava tanto essas coisas, que ele esqueceu, né? Ele acabou falecendo durante o governo do Geisel, né? De câncer de pulmão, em 1975. Quando ele faleceu, a gente estava voltando para o período castelista da redemocratização, né? Ele estava feliz com isso. E ele foi citado pela última vez por um presidente, foi num discurso do Itamar Franco, quando o Itamar Franco ele ainda não era presidente, na época ele era senador, né? Que o Itamar chegou a comentar que se ele estivesse vivo, ele estaria muito feliz com a democracia sendo reaberta. Então, a recomendação de leitura hoje, gente, vai ser esse livro aqui, Pedro Aleixo, Testemunhos e Lições. O link da revista vai estar na descrição. E eu gostaria também de pedir para vocês apoiarem a revista, o canal, e darem também uma conferida nos canais dos meus colegas. As nossas redes sociais estão ali nas descrições, tá bom? Forte abraço.